Boa tarde, irmãos. Paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs do canal da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Irmãos, hoje, dia 27 de maio de 2020, agora meio-dia e 40, o horário da gravação deste 32º podcast da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Irmãos, o tema é muito interessante, né? Esse tema aqui, irmãos, Deus tinha me mostrado de falar sobre esse assunto, porque eu fico pensando, irmãos, eu penso em vocês, que vocês acreditam em milagre, né? Vocês acreditam, né, irmão? Com certeza em milagre. Vocês devem ter visto já, né, irmãos? Tantos livramentos que Deus tem feito a cada um de nós, né, irmãos? Por incríveis e surpreendentemente obras que o próprio Deus, né, irmão, nos fez, né? Uma obra de libertação de uma enfermidade que às vezes é impossível, como por exemplo um câncer, uma AIDS, não é verdade? Porque para Deus não tem nada de que é impossível para Deus que não possa ser curado, né, irmãos? Porque milagre vocês sabem, né? É coisa que vem do céu mesmo, prodígios realmente vindo dos céus. E aí eu falo para vocês, irmãos, o quanto que é magnífico, né? O poder de Deus, né, irmãos? Só que a questão que a gente vai falar hoje, irmãos, nesse estudo, tem a ver sim com milagres, tem a ver com prodígios. Mas, irmãos, vocês vão entender que a gente não vive por milagres, por sinais. A gente não vive por esse tipo de coisa. A nossa crença, irmãos, tem que estar ligada a Deus, em espírito e em verdade. A gente tem que andar segundo a palavra de Deus, irmãos. Não andar de qualquer jeito. Não é você achar que um simples milagre vai ficar tranquilo desse tipo, dessa situação ou do outro, né? Porque a palavra que nós vamos ler, chave desse podcast, é importante você entender que a gente vê sinais, vê no céu, na terra, do dia a dia, não é verdade? E nós também vê prodígios. Mas é interessante a gente ver isso aí intensamente dentro das placas de igreja. Antes mesmo de nós entrarmos nesse período que a gente está na quarentena, mesmo assim agora quando voltou agora os cultos, o pessoal está usando máscara, as pessoas, irmãos, acreditam muito em milagres, né? E eles pensam que vem tudo da parte de Deus, do processo do Espírito Santo. Mas as coisas não são simplesmente assim, né, irmãos? A gente pode dizer assim, dessa forma mais prática. Por quê, irmãos? Irmãos, a gente não tem que ficar assim pensando só em milagre, só em bem material. Eu disse isso no estudo sobre os bens, né, irmãos? A gente não vai levar nada aqui da terra. Mas é interessante, irmão, que tem gente que só vai nos cultos ou na igreja, lá, seja da placa de igreja que vai, ou mesmo nas lives, pedir cura, pedir oração para milagre, né? Pedir só livramento e não se preocupa com arrebatamento. E não se preocupa com a verdadeira conversão. E não se preocupa com o Espírito Santo. Não se preocupa, né, irmão, com a redenção eterna. Não se preocupa com a eternidade. Não se preocupa com o milênio. Estão focados nisso. Então o título dessa live chama A Evangelização e os Sinais e Prodígios. Irmãos, é interessante nessa introdução que a gente vai passar que vocês, eu creio que nunca se evidenciaram tantos sinais e prodígios no nosso dia, né, irmão? É interessante, irmãos, que eles são usados como propagandas de igreja. Eles trazem a fama, pastores, que são reconhecidos, irmãos, como grandes mestres de curas e de milagres. É interessante isso, né? O pessoal tão distraído por aí. O pessoal zombando tanto da palavra de Deus, levando como se o papai dos céus fosse seu empregado e pudesse fazer todo o milagre. E a gente sabe que esses prodígios, irmãos, e sinais, nem tudo isso vem do proceder de Deus. Esse estudo, eu vou deixar isso bem claro. É interessante porque você vê aí pastores famosos. Vem cá, eu vou orar por você. Eu vou orar. Ó, você tem isso, você tem aquilo. Aqueles doutores especiais que faziam aquelas curas milagrosas, na verdade, aquelas dores momentâneas,
Até o inimigo sabe ser que nem um anjo de luz, irmão. Você sabe disso. Então, irmão, não é tudo isso que evidencia do poder de Deus. Tem coisas que vêm do maligno. E vocês vão entender isso especificamente nesse estudo. Irmão, vocês não reparam o barulho aí? Estamos gravando meio-dia e 45. Vai ser barulho. Não, vocês não esquentam a cabeça, não. Mas a gente vai explicar esse assunto com muita delicadeza, né, irmãos? É preciso passar esse assunto que vem dos céus. Para começar, irmãos, como sempre a gente faz nos podcasts, a gente pega o tema central nas Escrituras. E o estudo dessa vez, ele está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 8 a 20. 19, capítulo 19, versículo de 8 a 20. Prestem atenção na leitura dessa palavra. A gente está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 8 a 20. Eu vou aumentar meu volume se continuar a fazer barulho. Aumentei. Então, irmão, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 8 a 20. Primeiro eu vou ler na minha versão aqui da Bíblia, meu irmão, tá? Sempre leio nas duas versões, né? Na minha versão está escrito assim. Entrando na sinagoga, fazemos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que se habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiram deles, e os espíritos malignos saíram. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assemelhando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles. Oh, meu Deus! Espera aí um minutinho, irmãos. Depois eu corto isso aí da transmissão. Então, irmãos, falar aqui o seguinte. Vou continuar aqui. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ressaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim olhando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus, feridos, fugiam daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles,
e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiram antes mágicas trouxeram seus livros e os queimavam na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Agora na outra versão da Bíblia. Uma bem mais fácil de vocês entenderem, né? Que é a versão aqui que tem no meu aplicativo aqui, né? Que eu uso para as lives, para o podcast também. 19 de Atos, capítulo 19, versículo 8 a 20. E aí, vamos ver na versão mais fácil. Façamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Amém. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e na frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abençoou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços, e aventais que ele usava e levavam para os doentes tocar. De novo. E quando eles tocavam neles, na vontade de Deus, você vai calar-se. Tanto os judeus pegavam lenços e aventais que ele usava e levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíram os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram também o seu nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo Paulo enuncia: eu mando que vocês saiam. E os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Siva, que era grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a ele: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Então um homem que estava dominado pelo espírito mau o atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiam daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram, vinham e confessavam publicamente as coisas más que havia feito. E muitos daqueles que praticavam a feitiçaria ajuntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calculavam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e espalhava cada vez mais. Amém. Bom, a introdução, irmãos, é bem clara dessa palavra. Nós vamos falando da evangelização. Porque naquela época, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha chegado de Corinto, né? Como vocês vêem no livro de Coríntios, né? Ele estava em Corinto, né? E chegou para Éfeso. Na verdade, estava em Éfeso, que tem a ver com Efésios, como o pessoal lê no Novo Testamento, que é um livro, né? Que ele instrui aquele povo de Éfeso, certo? Então, quando ele fez essa viagem, glória ao santo nome, pregando o evangelho, irmãos, ele foi, irmãos, fazer o que Deus quer que cada um façamos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A gente sabe, irmãos, que ele estava numa missão.
Não é verdade? Então, a gente vê esse negócio de sinais, prodígios. Irmãos, praticados nas igrejas. Praticado até no mundo aí. E todo mundo acha que tudo, milagres, prodígios, vem de Deus, irmãos. Claro que nem tudo vem de Deus. Irmãos, até o diabo sabe também, irmãos, fazer isso aí. É claro, irmão, que do jeito dele, assim, você sabe, né? O inimigo vem o quê? Roubar, matar e destruir. Ele cura até a enfermidade, aparentemente. Porém, rouba depois. Por quê? Acontece dele estar com outra enfermidade pior ainda. Sabe o que é engraçado? Satanás, irmão, verdadeiramente não faz milagre. Pode até fazer, mas vem a cobrança por outro lado. Vocês estão entendendo? Então eu fico perguntando para vocês nunca evidenciaram? Eu creio que nenhum de vocês evidenciou tanto sinais, tanto prodígios, como nos nossos dias de hoje. Sabe? Eles se tornaram motivo de propagandas, tanto de igrejas, irmão, tanta igreja que fala, olha, vem aqui, vai ter cura. É campanha do descarrego, sei lá do que. É campanha da fogueira de anta também. É aquela outra campanha que fala milagre de tal, etc, de tanta igreja. Você chega, você vai ter a cura. Não é assim? Trouxeram fama. Todo tipo de fama. Há tantos pastores, irmão, que são reconhecidos como o quê? Mestres de curas e de milagres. Esses pastores aí que se consideram mestres, curas e milagres. Basta você ir numa igreja evangélica, você entrar atualmente de máscara, né, como está sendo, e aí em seguida, chega um momento, o cara fala lá, olha, você está aqui, você está passando por isso aqui. Você está passando por isso aqui. Em seguida, né? Aquele show todo acontece, né? A pessoa é libertada da enfermidade, aparentemente. Tudo fica bem. Tudo fica maravilhoso. É assim? Ô, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Ô, Senhor, tá dura a luta hoje, hein? É, irmãos, luta. É assim mesmo, irmãos. Inimigo assim, ó. Sabe o que é engraçado, irmãos? Quando a gente faz a vontade de Deus, o inimigo se levanta, furioso, corta algo e a luta vem. Mas tô feliz, né, irmão? A gente tá firme com Deus, né, irmãos? Isso é o que importa. Derrotado é ele, né, irmãos? Porque irrita até o inferno. Vocês sabiam disso, irmãos? Aí tudo bem. Eu não esquento a cabeça, não, irmãos. Faz parte. O importante é falar a verdade aqui, né, irmãos? Então, como eu estava falando aqui, irmãos, é tanta igreja, irmão, tanta placa, tanto local, seja na rua, seja onde for. Pessoal procura o que no dia de hoje, irmão? Milagres. Milagres, sinais, vai na igreja, pastor lá, né, irmão? Dá famoso, vai dar hora, né? Ora por aquele, ora por aquela. Glória ao teu santo nome. Está libertado em nome do Senhor Jesus. Outros ficam repreendendo o demônio, né? Com aquele teatrinho todo que a gente sabe, né, irmãos? Aquela possessão toda. Não é verdade? Por quê, irmão? Famosos, dinheiro, grana. São mestres de curas. São mestres de milagres. É isso que o povo é, irmãos. Vivendo por aparências. Vai pegando seu dinheirinho e deslizando nas suas próprias riquezas. Como a gente falou da comercialização da fé, né, irmão? No assunto de um podcast aí que falou sobre a comercialização da fé. E vocês sabem. Todos conhecemos alguém que já procurou o próprio expediente de cura. Todos correram atrás de uma cura, não é verdade? De sinais, de milagres para a sua vida. Alguns passaram até pessoalmente por essa experiência. Todo mundo sabe, irmão, um expediente de cura, um expediente de sinais, um expediente de até milagres na tua vida. E engraçado que alguns passaram pessoalmente por essa experiência. Passaram. Vivenciaram essa experiência amarga. Aí vai dizer o seguinte: os milagres, irmãos, você verifica, estão na TV, estão nas rádios, estão nas ruas, tudo anunciado em outdoors, tudo anunciado, irmãos. Você vê isso. Você não observa na TV,
aquele canal que você acompanha, aí você vê aqueles pastores famosos, cheio de dinheiro, cheio de grana, e a pessoa lá na maior cara fica pregando, sim, aparentemente a palavra. Aí chega aquela parte, o cara lá vai lá e faz milagre. Achar que vem da parte de Deus esse milagre. Irmãos? Achar que Papai do Céu não bem opera. Claro que ele opera, do jeito dele. Mas todo mundo está firme com Deus, irmãos? Todo mundo por acaso está firme com Deus? Pode aparecer na TV, pode aparecer na rádio, pode aparecer na rua. Anunciados em outdoors, irmãos. Outdoors. Em portas das igrejas. Sabe, tem igrejas que incorporam os sinais e os prodígios aos seus nomes. Irmãos, aos seus nomes. Engraçado isso, né? Nome de Deus não, mas em nome dos outros sim. Como parte da sua própria finalidade de sua existência. Engraçado isso, né? São igrejas que vivem dos e vivem de milagres. Vive dos e vive de milagres. Sem milagre não anda, né? Essas igrejas. Sem milagres não caminha. Não é verdade? Bom, vocês olhem. Nos próximos podcasts aí que eu vou fazer, irmãos, olhem por mim. É demais a luta, irmãos. Complicado, irmãos. Complicado. Eu vou cortar todas essas partes aí, irmão, que eu tô saindo. Pra não ficar assim, nossa. Eu não vou mais arrumar, vou parar agora. Então, as igrejas, irmão, que vivem dos e para os milagres. Eles incorporam esses sinais, esse prodígio em seus nomes. Oh, aquele pastor famosão. Olha, você vai na igreja, ao invés do pessoal se preocupar, né, irmãos? Eu vou fazer isso aí com vocês, irmãos, esse assunto. Ao invés do povo se preocupar com a salvação divina de Deus, de se arrependerem dos seus pecados, de procurarem se preparar para a noiva ser retirada em breve no arrebatamento. Ao invés do povo se preparar para a vida de Jesus, ao invés do povo se preparar para participar das bodas de ouro do Cordeiro, ficam aí idolatrando os pastores nas internets da vida. Principalmente nas internets, né? Tem muito pastor, né, irmão, que a pessoa fica idolatrando. A pessoa idolatra e a pessoa vai lá, né? A pessoa sabe do que se trata do problema que a pessoa em seguida vai fazer aquelas curas milagrosas. Eu não vou citar nomes aqui, irmão, de pastores, mas eu já observei na internet, por experiência própria, tanto pastor que diz ser pastor de Deus, mas está trabalhando em prol de quem? De Satanás. Tá? De Satanás. Eu falo, pastor famoso, pastores famosos, só que vivem de riquezas, de dinheiro, de luxo, né? À custa da pessoa que verdadeiramente serve a Deus. Nessas igrejas apostatadas, nessas igrejas aí, irmãos, que a pessoa fala que faz a vontade de Deus, mas não faz nada. Ajudar um necessitado não ajuda. Ajudar um pobre a ter uma cesta básica não ajuda. Ajudar uma pessoa a se vestir não ajuda. Ajudar uma pessoa a ser aconselhada a sair de algum pecado não faz. Né? Vive só dessas coisas, de milagres e de prodígios. São as igrejas que só fazem milagres e prodígios. Essas curadas aí. Mas vocês sabem que Satanás, ele faz a cura? Faz, né? Só que aquele detalhe. O inimigo não vem só não para matar, roubar e destruir. Se ele rouba, ou seja, ele tira, por exemplo, aparentemente aquela enfermidade. Ele, por outro lado, ele não roubou, ele não pegou, ele não curou, ele vai destruir com outra pior ainda. Vocês entendem? É que nem a gente fala aqui, a gente vai falar também dos feiticeiros. Tem uma parte aí que fala de pessoas que procuram, por exemplo, se pensar no dia de hoje, curandeiros, pai de santo, pai curandeiro, para quê? Para curar. Para curar com seus prodígios, para curar com seus sinais.
Então, nesta lição, irmãos, estaremos abordando fortemente as questões relativas de milagres, aos sinais e aos prodígios. Será que esta é a finalidade da igreja mesmo verdadeira, irmãos? Será que esta é a finalidade pela qual o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro, nos tirou das trevas para a sua luz maravilhosa? Como a Bíblia trata dessa simples questão? Como a igreja do primeiro século tratou desta questão em si? Qual a relação entre os sinais e os prodígios e a obra evangelizadora da igreja? Estas e outras questões serão o nosso objeto de estudo. Como que a Bíblia vai tratar essa questão? Como que é a igreja do primeiro século que tratou dessa questão? Qual que é a relação, irmão, desses sinais e prodígios? Nós vamos saber. Vale dizer, irmãos, que o que são sinais e prodígios? Esse primeiro item nosso que nós perguntamos. O que são esses sinais e prodígios? Irmãos, eu vou explicar para vocês. Eles são eventos significantes, atos ou outra manifestação que indicam a presença de Deus ou a sua intenção. Tá? São atos, né, irmão, que indicam a própria presença de Deus, a própria manifestação de Deus e as suas intenções. Sinais podem ser o quê? Milagrosos e espetaculares, né, irmãos? Como no caso, por exemplo, dos executados por Moisés diante do povo de Israel para demonstrar que Deus o tinha enviado a eles. Um exemplo clássico de ver um sinal, né, irmão? Está em Êxodo capítulo 4, versículo de 1 a 9. Olha o que Deus fala aí. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção do que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na sua mão? Um bastão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: joga-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda sua mão, pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser. Tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Até aí, irmãos. Amém. Versículo 17 também fala: leve esse bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. 30. Arão contou tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. Em seguida, Moisés fez os milagres diante do povo. Para vocês terem uma ideia, né, irmãos? Ele fez esses milagres. Deus falou, ele mostrou, né, irmão, que as obras com o cajado, ele mostrou o cajado, né, irmãos? Ele pegou aquele cajado, né, que é o bastão, jogou no chão, como Deus ordenou, e virou uma cobra. Aí ele pegou pelo rabo, né? E essa cobra voltou a ser um bastão, o cajado. Em algumas Bíblias está escrito diferente. Umas cajado, até bastão, mas não importa. Ele também falou: toca a tua mão no peito. Deus falou para ele.
ele colocou dentro do peito dele assim, né? Na veste dentro do peito assim, sua mão. Quando ele tirou, a mão dele estava leprosa. Aí Deus falou para ele, aí viu que estava bem leprosa, né? Aí falou, coloque a mão de novo. Aí a mão dele ficou normal de novo. É para vocês verem que isso aí são sinais. Porque eles podem ser o quê, mano? Milagrosos ou espetaculares. E a própria Bíblia, ela deixa bem claro sobre esta questão. Ou diante do faraó, né? Que ele fez o mesmo propósito. Que no caso foi em Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Como vocês podem ver aqui. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Porque ele foi lá diante do faraó, né? E jogou aquele bastão, né? Aquele bastão virou cobra. E veio os dois feiticeiros, né? Que pode dizer feiticeiros, do faraó, e fizeram a mesma coisa. E se a gente recordar bem, aquela cobra lá que o Moisés soltou, comeram os bastões dos outros dois, né? As cobras dos outros dois. Você vê que o poder de Deus, né, irmão? E o sinal de Deus é maior do que o próprio sinal do inimigo. Mas, por outro lado, um fenômeno natural como um arco-íris, se a gente pensar um arco-íris nos céus, irmãos, arco-íris é um baita de um sinal da parte de Deus. Ou um pôr do sol, se você conhece o pôr do sol, né? Ele pode ser chamado o quê? De sinal. Sinal maravilhoso. Arco-íris, pôr do sol. Vocês conhecem o arco-íris? Vocês conhecem o pôr do sol? Vocês não vê todo dia o sol se pôr? E dá aquele sinal maravilhoso quando o sol se põe? Aquela luz laranja, que pode vir com azul, pode vir com roxo, pode estar observando atualmente. Um arco-íris nos céus, as cores do arco-íris, eles podem ser chamados do quê? Sinal. Vamos ler aqui um sinal. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Olha aí, ó. Versículo 13, né? Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Você vê como que Deus fala aqui? Ele fez um pacto, né, irmãos? Ele fez uma aliança com Noé. E fez aquele arco-íris maravilhoso no céu, né, irmão? Foi a primeira vez. Aí nessa Bíblia foi a primeira vez que Deus fez um arco-íris nos céus. Como vocês podem ver. Um sinal, né, irmão, que não ia ter mais dilúvio na terra. Isso se cumpre até o dia de hoje. Salmos 65, verso 8. Por causa das grandes coisas que tem feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria e de lado da terra do outro. Para vocês verem aí esse salmo. Para quem não entendeu, né, irmãos? Eles vão entender depois. Da mesma forma, irmão, que uma marca identificadora. Aqui, irmão, é do sol, tá? Que é do sol. Da mesma forma que uma marca identificadora com circuncisão. Gênesis capítulo 17, versículo 11. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês, como os judeus faziam até antigamente, né, irmãos? Naquela época. Hoje nós sabemos que a nossa circuncisão, ela está na nossa mente, né, irmãos? Ela está nossa própria ligação de aliança com Jesus Cristo, irmãos, no dia de hoje. Ela é espiritual, como a gente fala no dia de hoje. Ou até mesmo um profeta e seus filhos. Isso é descrito em Isaías,
capítulo 8, versículo 18. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, me enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Como fala, o Monte Sião, e causava espanto ao povo de Israel. Glória a teu santo nome, Senhor. No Novo Testamento, irmãos, sinais, eles tendem a serem apocalípticos ou mesmo milagrosos. Mas para os pastores são anúncios de que o menino Jesus, ele nasceu e está envolto em quê? Em uma manjedoura. Lucas capítulo 2, versículo 12. E isto será sim um sinal da salvação de Deus. Né? Aonde está escrito isso, Denis? Lucas capítulo 2, versículo 12. Olha lá. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criança enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Interessante isso, né? Os pastores, irmãos, que estavam lá no campus, tomando conta do rebanho de ovelhas, e o próprio anjo de Deus, irmãos, ele apareceu, irmãos, e falou para eles não ficarem com medo. O anjo deixou bem claro que trouxe uma notícia para eles, que ele seria motivo de grande alegria também para todo o povo. Este Salvador, quem era? O Messias, o Senhor Jesus Cristo. E eles encontrariam essa criança enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Isso está escrito na palavra. E é incrível que pareça, depois eles encontraram esta criança. Né, irmãos? É para vocês verem. Eles cantavam glórias. É interessante isso, né, irmãos? E eles realmente viram um menino na manjedoura. É interessante isso, né? Quando Jesus nasceu, irmão, veio um baita de um sinal. Mas quando pedem a Jesus por um sinal que indicaria a destruição próxima do tempo? E quando eles pediram esse sinal, irmãos? Glórias a Deus. Marcos capítulo 13, versículo 3. Olha o que fala aqui, ó. Capítulo 13, versículo 4. Conte para nós quando que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Que eles perguntaram, Pedro, Tiago, João, André, em particular com Deus. É como fala, né, da situação do fim dos tempos. Do próprio fim dos tempos, Jesus estava falando com eles. E ele respondeu aos eventos naturais e catastróficos que iriam acontecer. Jesus disse assim, em Marcos capítulo 13, versículo de 5 a 13. Olha o que Jesus Cristo fala. Deixa eu ver aqui. 13, versículo 5 a 13. Olha o que Jesus fala. Então Jesus começou a ensinar-os, ele disse, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque vão aparecer fingindo ser eu, muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas e notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão primeiro as dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados nos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar ao fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora
com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Algo assim, né, irmãos? Então, esses fenômenos, irmãos, eles são propriamente descritos como apocalípticos. Apocalípticos e se fundem de formas distintas com os eventos sobrenaturais preditos nos discursos de mais tarde no mesmo discurso. Isso é descrito agora em 13 de Marcos, versículo de 24 a 27. Olha o que Jesus fala nesses versos. 24, irmãos, a 27. Depois, Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão dos céus e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos dos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Oh, glórias! Tremendo isso aqui, né, irmãos? Então, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando pedem a Jesus para executar e manifestar um sinal, sabe o que ele faz, irmãos? Ele recusa. Marcos capítulo 8, versículo 11. Jesus recusou. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Interessante isso, né? Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Jesus negou, irmãos. Mateus capítulo 12, versículos 38 e 39. Olha lá. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Eu fiz isso no podcast, né, irmão? Ao vivo que nós fizemos. Eu mostrei para vocês sobre esse sinal de Jonas, né, irmão? Glória ao teu santo nome. E não iria dar mais outro sinal nenhum para eles. E denuncia o motivo de indagação para sinais. Isso é escrito em João, capítulo 4, versículo 48. Olha o que Jesus fala. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. Vocês só creem. Não é interessante isso? Jesus questionou-os. Agora, contudo, Paulo fala os sinais apostológicos milagrosos. Isso é falado em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Olha o que Paulo fala. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. E Jesus é caracterizado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Glórias a Deus, né, irmãos?
varão aprovado por Deus, que é o Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dentre ele e vós, como vós mesmos sabeis. No Evangelho de João, irmãos, Jesus executa sinais que são direcionados para evocar a fé neles. Capítulo 2, né, irmão, de Atos dos Apóstolos, no Evangelho de João, né? Capítulo 2, versículo 11. Adivinha qual é, irmãos? Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Assim revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Ou seja, na questão da bebida, né? Acabou vinho lá naquela festa. Jesus falou, pega aquela botija, enche de água até em cima. Encheram e deram ao mestre Sara, que era o provador de vinhos, né, irmão? Ele provou aquele vinho e ele não sabia de onde viera. Quer dizer, foi um milagre que Jesus fez. Foi um milagre. Glória ao santo nome. Embora eles também causem ofensa. Aonde? 11 de João, versículos 47 e 48. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram, o que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agiram contra vós e destruirão o templo e o nosso país. É assim, irmãos? Glórias a Deus. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agiram contra nós e destruirão o templo e o nosso país. O evangelista parece estar atento às insuficiências da fé baseada em milagres, que é a fé baseada em sinais. Vale dizer isso. A fé baseada apenas em sinais, exceto como ponto de partida para uma da mais adequada percepção e entendimento de Jesus. 2 de João, versículos 23 e 25 a 25. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Glórias a Deus, Senhor. Quando Jesus chegou em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar sobre ele, sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. E capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. É esse o primeiro termo, né, irmão? Então, o que são sinais e prodígios? É isso aí que você viu. Todos esses milagres que Deus fez, todos esses sinais que ele fez, como ele fez com Moisés, como ele fez mostrando, né, irmão, o pôr do sol, como ele fez criando também o arco-íris, né, irmãos? Como ele fez com o sinal de circuncisão, como ele fez com o profeta, né, irmãos, e seus filhos, como ele fez no nascimento de Jesus, que a gente viu o anjo falando, né, irmãos? E eles vendo envolto na manjedoura, né, irmãos? Pela própria estrela de Belém, né, que foi uma estrela que apareceu quando o próprio Jesus nasceu, vai mencionar essa parte, né? Ele deixa isso bem claro, irmãos, em cada coisa que ele fez de milagres. Glória ao teu santo nome, mas saiba, nós não devemos viver de milagre. As pessoas de Deus não podem viver só nessa questão, irmãos. Glórias a Deus, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que os milagres
vem daquele lá de cima. É Ele que você tem que reconhecer. É Ele. Não é você, não. Não é tua atitude, não, na terra. Glórias a Deus, Senhor. Em vista desse assunto, irmão, vamos lá. O que são sinais ou milagre? Existe alguma diferença entre os dois, irmãos? Para vocês saberem? Vamos ver aqui nessa definição desse artigo aqui. Então, irmão, para muitos, sinal e milagre, eles significam a mesma coisa, inclusive em algumas traduções das nossas Bíblias, não se apresenta distinção e traduzem os dois termos simplesmente por milagre. Tanto sinal quanto milagre são o mesmo princípio. Mas etimologicamente, milagre e sinal são duas palavras distintas e, consequentemente, possuem significados diferentes. A primeira, que é do verbo draimos, significa, como melhor tradução, ato do poder, sendo utilizado por evangelhos sinóticos, como dissemos no próprio estudo. Aqui são focados os milagres em si e enfatizam do poder de Jesus, o taumaturgo, o profeta, o mestre. É tanto que alguns recebem a graça do milagre, mas nem todos creram. Lucas capítulo 17 fala isso, do versículo 19, 11 ao 19. Nem todos creram no milagre. Nós, nos sinóticos, a fé, mesmo que superficial e focada no evento milagre, é condição para que Jesus realize o ato do poder. Se você pensar lá nesse capítulo aqui, vocês vão entender o que a gente está dizendo aqui. Então é Lucas capítulo 17, nos versículos 11 a 19. Olha o que é falado na Bíblia. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles passavam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou a louvar a Deus? Jesus disse a ele: Levante-se e vai. Você está curado porque teve fé. Vocês veem, Jesus é surpreendente, né, irmão? Aqui é aquela parte que fala dos leprosos. Olha que engraçado isso aqui, irmão. A parte que fala dos leprosos. E é bem específico na Bíblia, né? Eles receberam milagres, irmão. Eram 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Só um. Nem todos creram. Só aquele único creu. Foi ao encontro de Jesus e ele se ajoelhou, agradeceu. Os outros nem voltaram para agradecer pelo milagre. Né, irmãos? É como eu falo, irmãos. Era nos sinóticos. Era superficial. Era focada no milagre. Era a condição para que Jesus realizava no ato do poder. Agora, em se tratando da segunda palavra, gemeal e semero deve traduzir por sinal. Semeriel, que deve traduzir o sinal e não por milagre, como sugerem algumas traduções. O termo utilizado no Evangelho de João, o sinal suscita a fé dos discípulos em Jesus. Isso é descrito em João, capítulo 2, versículos de 18 a 23, que a gente fala lá daquela questão, né? Capítulo 2, de João. Capítulo 2, versículo de 18 a 23, Ai dos líderes. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. Eles disseram:
A construção desse templo levou 46 anos. E você diz que vai construir de novo em 3 dias? Porém, o templo pelo qual Jesus estava falando é o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creu nas palavras das Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Para vocês verem esse tipo de coisa aqui, né, irmãos? E ele vai manifestar então, irmão, a glória de Jesus que operou. A gente vê em João, capítulo 1, versículo de 1 a 11, que é aquela parte que fala do vinho, né, irmãos? Que virou, da água que virou vinho. Glórias a Deus. 11, versículo 40. Olha aí, no capítulo 11 de João, versículo 40. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Interessante isso, né, irmãos? O sinal ultrapassa, irmão, a realidade de si mesmo e vai muito além de um milagre. Apesar de aparentemente ser semelhante, o foco não é o ato do poder de Jesus, mas a fé dos que veem a sua manifestação. Percebemos que essa palavra está sempre ligada à palavra fé, ou o verbo crer. Mas a fé pode vir sem sinal? No episódio do funcionário real, João capítulo 4, do versículo 46 a 54. E foi um milagre, né, que Jesus fez. Então, irmãos, é muito interessante, né? Eles estavam crendo naquele milagre, irmãos, que o próprio Jesus estava fazendo. Glórias a Deus. Eu não vou ler, porque senão estende muito aqui. Então Jesus adverte a ligação entre o sinal e fé. Se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. João capítulo 4, versículo 48. Mas o fato é que mais adiante, Jesus fala que seu filho vive e o funcionário acredita na palavra de Jesus, mesmo não tendo visto o sinal. Não teria sido a palavra de Jesus já é um sinal? Ou estaria o funcionário real em um estágio de fé mais avançado que não precisasse ver o sinal? O fato é que no final da narrativa, o funcionário confirma o sinal realizado por Jesus ao perguntar dos empregados a hora do prodígio. E mais uma vez aparece a fé após o sinal realizado. A grande curiosidade desse episódio é que o funcionário não viu com seus olhos o sinal, mas através da revelação, através da palavra de Deus e dos empregados. Já que encontramos essa ligação entre sinal e fé no Evangelho de João, Jesus teria valorizado os sinais? Jesus e seus interlocutores estão em planos bem diferentes. Apesar de utilizarem as mesmas palavras, elas apresentam significados diferentes. Assim aconteceu com a samaritana em relação à água. João capítulo 4, versículo de 13 a 15. E a diferença da compreensão entre Jesus e os seus interlocutores. Fica claro o significado de sinal para Jesus, para que os que já vêm, seus símbolos manifestam a realização da promessa outrora proferida pela lei e o judaísmo. Para os interlocutores e os leitores que não creram, os sinais apresentam um significado apenas dos atos de poder, ou comumente milagre. São focados os prodígios e o autor que os realizou. Percebemos a exortação de Jesus quanto à diferença de compreensão, ou melhor, a incompreensão da manifestação dos sinais em Jó, capítulo 6, versículo 26. Que eu posso até ler, que é um verso só. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Glórias a Deus.
Porquanto o sinal do Evangelho de João é manifestado de forma sensível às autoridades do alto, isto é, a glória de Deus para suscitar a fé, como o evangelista deixa claro em sua conclusão. João capítulo 20, versículos de 30 a 31. Glórias a Deus, Senhor. Continuando aqui, irmãos. Então vocês veem aí, na caminhada da fé, já que em Jó, capítulo 20, versículo 29, é anunciado que os tempos dos sinais vai dizer uma coisa. Jó, irmãos, capítulo 20, versículo 30 e 31. Esqueci de ler aqui. Olha aí, ó. João, né? Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Verso 31. Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Não é? Aí pensa numa coisa que Deus está falando aqui no final. Entretanto, convém lembrar que o sinal não define a fé, mas é um passo provisório da nossa caminhada de fé. Já que em João capítulo 20, versículo 29, é enunciado que o tempo dos sinais estará superado. Todos são chamados a crer, não mais por verem os sinais, mas pela palavra experiência de Deus. Então, nessa parte aqui da questão desse entendimento, que é sinal e prodígio, você tem que entender que são fenômenos, podem ser milagrosos, podem ser apocalípticos, pode ser desde um fenômeno natural, como um milagre, né, irmão? Como um milagre, que são espetaculares. Um milagre de cura, um milagre de uma obra, de uma manifestação, de um ato da parte de Deus. Ele pode ser entendido assim, irmãos. Como ele fez com Moisés, né? Para provar para aqueles israelitas, né, que estavam presos no Egito, na época de Moisés, mostrando aqueles sinais que Deus demonstrou, mostrando que era ele que foi enviado por Deus para os libertar, né, irmãos? Assim como o Faraó mostrou, né, irmãos, também. Como Deus também se manifesta através do arco-íris. A primeira vez que é citado sobre o arco-íris, ele é citado lá em Gênesis, quando ele fez a aliança com Noé. Quando fez aliança com Noé, que nunca mais iria ter dilúvio sobre a terra. E não vai ter mesmo. Né, irmão? A gente sabe disso. Assim como também uma marca própria de circuncisão. O pôr do sol que a gente observa todas as noites. Né, irmão? São sinais de fenômenos naturais. Um eclipse, por exemplo, também é uma manifestação, né, irmãos? De um fenômeno natural que acontece. Até mesmo o profeta e seus filhos. Jesus, quando nasceu, teve um sinal da estrela, a estrela de Belém, como fala, né, irmão? A estrela, né, irmão? Que apareceu, indicando a direção, através dos 3 reis magos, aonde Jesus Cristo estava, né, irmãos? Falou também os anjos para aqueles pastores, onde Jesus estava, onde ele nasceu, e falavam que ia encontrar ele envolto em uma manjedoura. E eles viram que era o sinal da salvação de Deus. Isso aí é sinais, prodígios. E eu falo para vocês também. Ele também explicou do que iria vir nos dias atuais, os fins dos tempos que a gente está vendo aí. O cumprimento da palavra de Deus nos dias de hoje. Passando séculos e mais séculos. E tudo aquilo que Jesus tinha dito se cumpriu. Está se cumprindo, né, irmãos? Glória a teu santo nome. Além, né, irmãos, de manifestações de milagres. É como eu falo para você, mas a gente não vive simplesmente de milagres. Como Deus fala, não basta você crer em sinais. Não basta. Você tem que ser chamado a crer. Não para o sinal, mas a palavra, que é a experiência de Deus. Vamos para o item 2 agora. Sinais e prodígios na obra evangelizadora dos Atos dos Apóstolos. No texto básico da nossa lição, agora vamos entrar mesmo no texto da palavra.
Depois que você entendeu o significado do que é sinal e prodígio, agora você sabe. Agora os sinais e prodígios na obra evangelizadora dos Atos dos Apóstolos. Vai entrar na questão do assunto mesmo. Então, no texto básico da nossa lição de hoje, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 8 a 20, Paulo tinha acabado de chegar a Éfeso, proveniente de Corinto. Ele estava vindo de Corinto, onde que fala da obra lá de Coríntios, né, irmãos? A gente sabe, né? O livro de Coríntios fala sobre Corinto. E ele estava em Éfeso, que é o quê? A parte da questão de Efésios. A Bíblia, toda a instrução que ele dá a Efésios, se cabe a Éfeso. Então lá ele encontrou 12 discípulos que haviam sido seguidores de João Batista e que haviam conhecido a Jesus, eles conheciam Jesus, mas que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Ou seja, eles não estavam lá na hora, no dia de Pentecostes, para receber o Espírito Santo, esses seguidores de João Batista. Provavelmente por terem se ausentado desde a descida do Espírito Santo, como descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir daí, então, Paulo dá início àquela obra evangelizadora dentro daquela cidade, pregando ousadamente na sinagoga, onde desertava e persuadia quanto ao reino de Deus, como é escrito em 19, de Atos dos Apóstolos, versículo 8. Ele estava dando início àquela obra evangelizadora dentro da cidade de Éfeso. Ele estava pregando naquela sinagoga, onde ele dissertava e persuadia quanto ao reino de Deus. Como vocês veem, 19, de Atos dos Apóstolos, versículo 8. Vendo aqui, ó. Ele ficou 3 meses, foi à sinagoga e falou com a coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Estava tentando convencê-los. Mas, claro, nem todos estavam persuadidos a viver no padrão do reino de Deus. Vai dizer isso. Ao contrário, alguns desses judeus, irmãos, permaneceram com os corações duros e incrédulos. E pior de tudo, passaram a falar mal do caminho para o povo da cidade. Isso já estava mostrando, irmão, que quando estamos empreendendo a obra evangelizadora, nem sempre temos todos ao nosso lado. O que podemos até ter quem nos faça oposição. Nem todos estavam se convencendo, nem todos estavam ouvindo a palavra de Deus. É que nem as pessoas, irmãos, evangelizadoras do dia de hoje, que pregam nas ruas, que pregam nas cidades, anunciando do reino de Deus. Tem gente, irmão, que está lá ouvindo a pregação e tem gente que não ouve. Na internet é a mesma coisa. Tem gente que entra no canal para ouvir a palavra, tem gente que ignora, não ouve e cai fora. Que é os corações duros e os corações de incrédulos. Né, irmão? Que realmente são pessoas, irmãos, que realmente não querem nem saber da palavra de Deus. Mas no seu pecado, quer saber. Falar mal do caminho, quer saber. Né? Tratar a obra com pouca, né, irmão? Com pouca tolerância. Né? Não aguenta ouvir a verdade. Aí não quer andar nos caminhos da palavra de Deus. Não quer se converter. Então a resposta do apóstolo a essa situação foi separar aqueles que se opunham. Ao dizer do comentário desse texto, a gente tem que dizer, irmão, que Paulo separou os discípulos para que o fedor das cabras não infectasse o rebanho de ovelhas e que os puros adoradores pudessem fazer sua livre profissão de fé. Nós somos que nem ovelhas, irmãos. Só que aí tem as cabras, né? Os bodes que só dão chifrada na pessoa, só incomoda, não ajuda, atrapalha quem quer caminhar. Como os fariseus hipócritas, né, irmãos, que a gente vê no dia de hoje, que pregam o evangelho, que são como ovelhas em forma de cordeiro, que são os hipócritas, como a gente falou no último estudo sobre a mulher adúltera. Então, irmãos, em uma visão evangelística, ao sair da sinagoga, o próprio Paulo procura outro lugar onde pudesse ensinar com absoluta liberdade. Ele dirigiu então para a escola de Tirano, onde por 2 anos ele dava a continuidade da missão de plantar a igreja de Éfeso, que
como vocês sabem, é uma das 7 cartas de uma das igrejas lá no livro de Apocalipse, que é a igreja primitiva. O evangelho se espalha por toda a Ásia, tanto entre judeus como gentios. Se espalhava, irmãos, em toda a Ásia. Tanto judeus como gentios. Os próprios sinais que acompanhavam a pregação de Paulo são prodígios de Deus. Isso é escrito em 19 de Atos dos Apóstolos. Só que o versículo agora em questão é o 11. Olha o que fala aqui. Ó. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Grandes milagres fazia. Está vendo aqui? Para atestar a genuidade do evangelho e para fortalecer a fé dos que criam nele. Então, nem todo mundo ouve a palavra de Deus, irmão. Nem todo mundo quer saber. Nem todo mundo, irmãos. Tem gente que ouve a palavra porque gosta de ouvir a pregação, gosta de receber a verdade, dá glórias a Deus, dá aleluia, se arrepende do seu pecado, anda nos caminhos de Deus. E Deus pode fazer sinal, pode fazer prodígio na vida dele? Pode. Pode fazer milagre? Pode. O milagre é operado até o dia de hoje. Irmãos, o que acontece, por exemplo, de quando você tem um acidente de carro e você, por incrível que pareça, você sai inteiro do acidente? Aquilo lá não é um milagre que Deus está fazendo com você? Você ser curado de doenças que é impossível de ser curadas, não é um milagre para você, da parte de Deus? Deus, ele cura mesmo, irmãos. Não é que nem o inimigo que rouba a enfermidade como se desse um sinal de cura, e em seguida ele destruísse em alguma outra parte do corpo, aumentando a dor daquela outra enfermidade que a pessoa teve. Não é verdade que o inimigo ele só tem 3 coisas: roubar, destruir e matar. Porém, Deus, Jesus, é milagre. Cura completamente a enfermidade, irmão. Ele cura. Mas é de milagre só que a gente tem que viver? É só de milagre, irmão? As pessoas que não ouvem a palavra de Deus são duríssimas de coração, irmão. São incrédulos, como eu falei aqui. Nem todo mundo gosta de ouvir a palavra. Tem gente que é como um bode, que gosta de dar chifrada para tentar derrubar a pessoa do caminho da salvação. Agora, para o justo verdadeiro que anda como ovelha, elas ouvem a voz de Deus, elas andam com ele. Glória ao santo nome, num verdadeiro rebanho. Isso aí que é importante de vocês saberem sobre esta palavra, que Deus deixa bem claro, que Paulo estava em missão em Éfeso e foi pregar lá por praticamente 3 anos, né? E ele foi lá instruir a igreja de Éfeso. Item 3. Sinais e prodígios em proveito próprio. Prestem atenção que isso aqui é importante. Esse último aqui, esse assunto aqui, irmãos, ele vai falar um pouco das pessoas que acham que é usado pelos milagres do poder de Deus para fazer as curas, para fazer os milagres, mas são verdadeiros feiticeiros. São verdadeiros praticantes de macumba, são verdadeiros praticantes de umbanda, são verdadeiros praticantes, até mesmo das placas de igreja, verdadeiras pessoas usadas instrumentos de Satanás, fazendo aquelas aparentes curas, mas em proveito do dinheiro da própria pessoa. Então esse texto aqui ele fala de 7 exorcistas, olha que interessante. 7 exorcistas ambulantes. A palavra fala, filhos do sumo sacerdote Seba, que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre alguns possessos de espíritos malignos. A palavra fala, irmão, que até o inimigo se disfarça de anjo de luz. É o inimigo se disfarça de anjo, irmão. Então, Flávio Sobejo, que é um historiador hebreu, ele está narrando aqui esse tipo de prática, que era comum e realizada por judeus, que utilizavam encantamentos atribuídos a Salomão. Josefos da Antioquia, capítulo 8, versículo 45 e 46. Como vocês podem ver aqui no capítulo 8, versículo 45 e 46. Lá no, se eu não estiver enganado, irmãos, capítulo que fala lá no livro de Salomão. Deixa eu ver se isso aqui. Não é livro de Salomão. Bom, eu não sei dizer aqui. É um historiador, tá, irmãos? Está num livro dele lá,
no capítulo 8 do livro dele, versículo 45 e 46. Mas, irmão, vai dizer que o texto diz que estes que tentarem invocar o nome do Senhor Jesus em proveito de sua própria fama, como se o nome de Jesus fosse um talismã, como se uma palavra mágica, como está escrito em capítulo 19, versículo 13. Versículo 19. Versículo 13. Olha o que eles faziam. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os demônios, os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anunciava: eu mando que vocês saiam. Olha que interessante isso aí, irmãos. Até eles usam do poder, aparentemente, de Jesus. É engraçado que nem todo mundo vai entrar na salvação eterna, né, irmão? Um dia, Jesus vai falar assim para eles: eu não os conheço. Mas antes ele fala assim: ô Senhor Jesus, mas em seu nome profetizamos, em seu nome fizemos milagres, em seu nome curamos. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todos vão entrar nos céus, irmãos. Nem todos vão ser salvos. São esses aí, por exemplo, feiticeiros. Irmãos, eu falo uma coisa para você. Não tem coisa horrível do que você mexer com a feitiçaria, do que você mexer com umas trevas. Pior coisa é quando a pessoa mexe com as trevas. E ainda nesse caso aí, estava falando do nome de Jesus, como se fosse um talismã para eles. É uma prática horrível, irmãos. Se a gente pensar nos dias de hoje, você vai procurar curandeiros de Umbanda, você vai procurar curandeiros, né, de médiuns que são curandeiros. Se você pensar também no dia de hoje também, você vai encontrar pastores que são usados pelo poder das trevas. Você acha que usa de Deus, mas usa do poder das trevas para fazer esses milagres. Médicos que também, irmão, que nem aqueles doutores antigamente, né, que fazia milagre de tudo qualquer jeito. Por causa do quê? Prática de encantamento. Já estavam acostumados a fazer. Naquela época eles faziam isso também. Infelizmente, irmãos, hoje, nesses dias, tem pessoas que utilizam do sofrimento dos outros em busca da sua própria glória. Por isso, irmãos, eles utilizam. Por isso, irmão, que eles utilizam com a própria fama, com seu próprio reconhecimento, um talismã. Se você observar na internet, você vai achar um monte de pessoas assim. Um monte. Eu mesmo sei que tem gente que é assim, porque verdadeiramente não está nos princípios da palavra de Deus verdadeiramente. Vive de milagres, vive de curas. Além de mais, está lucrando com a tua igreja. Por quê? Quer dinheiro, quer dízimo, quer muito mais do que é cobrado lá no livro de Malaquias. Leva aquela questão dos 10% lá de Malaquias a sério. São ambulantes, irmãos. Quer dinheiro, quer reconhecimento, quer fama. Eu falo pastores famosos na internet. E ganhando mais dinheiro, ganhando poder. Outros na TV também, né, irmãos? Que as TVs do demônio também. Gente que fala, faça a vontade de Deus. Aí você vai ver lá o programa daquele lá infeliz, que só quer dinheiro, ainda faz cura. Não é verdade? Faz cura. Por quê? Está tomado aí de... Deve estar envolvido certamente com feitiçaria, pode estar envolvido aí com macumba, etc. Mas não sabemos, pode estar envolvido. Então até hoje, irmão, tem pessoas que utilizam do próprio sofrimento dos outros em busca de sua própria glória. Por isso que eles utilizam o nome de Jesus como palavra mágica, irmão, como se houvesse apenas poder nas palavras. Irmão, Jesus faz milagre? Claro que faz, irmãos. Irmãos, eu falo para você, quando você anda nos caminhos de Jesus, você pode encontrar um enfermo, você pode encontrar uma pessoa drogada, você pode encontrar uma pessoa viciada em álcool, em bebida, você pode encontrar uma pessoa drogada. Se Deus mandar você orar para aquela pessoa, as palavras de um verdadeiro justo têm poder da parte de Jesus. Você usa o nome de Jesus, irmãos. Aleluia, não é palavra mágica, mas é milagre, é obra de Deus. Deus acha graça, Ele possa fazer a obra e libertar aquela alma daquela situação. É o próprio Jesus que dá poder ao seu nome, irmãos.
e não o nome que dá poder a quem quer que seja essa questão. Só que eles desejavam, irmão, tornar famosos os seus nomes, terem reconhecimento. Mas a reação do possesso, que é a pessoa do possesso, subjugando, desnudando, ferindo 7 sacerdotes ambulantes, o que eles fizeram? Geraram uma reação de temor e engrandecimento, tornando o quê? Famoso o Evangelho e o próprio nome de Jesus. Não é assim que eles fazem suas placas de igreja? Não é assim que eles constroem as suas coisas? Achando que estão fazendo a vontade de Deus? Pessoas que estão ligadas com as trevas? Até o inimigo se disfarça de anjo de luz, irmãos. Então, além disso, um outro resultado dos sinais e prodígios a esse episódio foi o início de uma real consagração. Segundo o texto, judeus e gregos que haviam crido se apresentaram confessando o próprio nome de Jesus, irmãos, e denunciando publicamente suas obras más. Denunciaram as obras más. Então esse é o resultado da ação de Deus na vida da igreja, que por mais do que sinais experimenta do próprio Deus, a narrativa do autor dos Atos ainda nos acrescenta que aqueles que se dedicavam aos usos das palavras mágicas, que excediam da mesma forma que os filhos de Zeva, reuniram seus escritos e queimaram diante de todos, resultando no crescimento da palavra de Deus. Vocês vêem só, praticantes de feitiçarias, irmãos. Praticantes de feitiçarias. Irmãos, se você pensar hoje aí no mundo, tanto lugar que a pessoa faz todos aqueles rituais macabros, rituais de encantamentos, tudo para cura, tudo para milagre. Vocês estão entendendo? Só que não vindo do poder de Deus, mas vindo do poder das trevas. Mas tem uma coisa que fala aqui na Bíblia. Os feiticeiros, eles vão ter uma consequência um dia. Qual que é a consequência dos feiticeiros? Se você pegar lá em 22 de Apocalipse, olha o que fala aí o destino dos feiticeiros. Ficarão de fora. Verso 15 e 22 de Apocalipse. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eles vão ser castigados severamente. Irmãos, eu sempre falo assim, irmãos. Graças a Deus, eu nunca me envolvi com feitiçaria, com macumba. Nunca me envolvi com esse negócio aí, irmãos. Mas eu sei por experiência própria que esse tipo de prática é imunda, sabe? Não tem coisa pior do que você mexer com as trevas. Não tem coisa pior. E um castigo de um feiticeiro vai ser terrível, irmãos. Vai ser terrível. Ainda mais esses praticantes aí de macumba. E misericórdia, irmãos. Só o sangue de Jesus tem poder, né? É por isso que eu falo para vocês, irmãos. Vocês gostam de milagre? Vocês gostam de prodígios? Aleluia, então o santo nome. Deus faz, irmãos. Como a gente vai dizer aqui na conclusão. Deus faz. Mas não viva nessa questão. Pensa numa coisa. Na redenção final. Da glória de Deus que Deus vai dar a cada um de vocês. Se vocês forem firmes e fiéis. E guardarem a palavra deste livro chamado Bíblia. Glória ao teu santo nome. Tenha certeza de uma coisa, irmãos. E não se envolvam com a feitiçaria também. Não se envolvam. Aleluia, teu santo nome. Não é sinais e prodígios só não, irmãos. Quer milagre, quer obra, vai aos pés de Jesus, vai ao pé de Deus e pede a libertação. Se Deus achar graça de libertar, Ele vai libertar aquela alma. Mas esteja com o coração purificado para fazer o pedido. Deus, Ele atende dos corações sinceros. Deus atende de um coração de um justo. O nome de Jesus Cristo tem poder, irmãos. Mas não procura um curandeu da Ubanda, um macumbeiro, um milagroso, um pastor usado pelas trevas. Não! Vai aos pés de Jesus, vai aos pés de Deus. E Deus pode tomar uma providência. E se Ele achar graça, Ele pode fazer o milagre e te libertar daquela enfermidade
ou daquela situação difícil, ou fazer um milagre através de acontecer assim do inimigo, por exemplo, te buscar um acidente. Ele pode te livrar de uma morte. Enfim, tudo Deus pode fazer, irmão, porque o nome de Jesus tem poder. Então, vamos para a conclusão do assunto. Ao finalizarmos esse estudo, depois do que a gente viu aí, a gente pode chegar a algumas conclusões principais que nos ajudam a viver e proclamar hoje o Evangelho do Senhor Jesus. Primeira questão é o lugar dos sinais e os prodígios realizados por Deus por meio do apóstolo Paulo. Nós podemos ver que eles estão inseridos em uma realidade muito específica. O Evangelho estava chegando pela primeira vez à Ásia, naquela época. O Espírito Santo foi derramado pela primeira vez em terras gentílicas. Estava na terra dos gentios. O que é um gentio, irmão? É pessoas que não são judeus. São nascidos lá naqueles países, né, irmão, de Israel. E eles normalmente não são judeus. Repete-se por meio de Paulo os mesmos sinais que Jesus realizara entre os judeus, tá? Essa foi o que aconteceu. A primeira vez que teve a obra na Ásia, que foi derramado o Espírito Santo a primeira vez nessas terras, através de Paulo. E os mesmos sinais que o próprio Jesus realizava entre os judeus. São, portanto, o quê? Sinais autenticadores do Evangelho, que estava sendo pregado verdadeiramente a um povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Não sabiam sobre Jesus Cristo. Não conheciam, não estavam sabendo. Diante deste povo, irmãos, os testemunhos contrários por parte dos judeus, Deus manifestava o seu poder absoluto naquele lugar. Ainda hoje, irmãos, vai dizer, no dia de hoje, Deus faz milagres entre nós, sim, se for da sua soberana vontade. Ele autentica o seu evangelho pregado, fortifica a fé dos mais fracos, realiza o maior de todos os milagres de nossos dias e aplica os corações à fé para que haja conversão ao Senhor Jesus. Ele fortifica a nossa fé. Você ouve a pregação, fortifica a nossa fé, ainda mais dos mais fracos, realiza os maiores dos milagres através dos nossos dias. E assim ele aplica os nossos corações mediante a tua fé, e assim vai haver a conversão ao Senhor Jesus. É assim que a gente é convertido, irmãos. É dessa forma que a gente verdadeiramente é convertido, através da fé. Né? Através da fé vinda da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus. Isso nos remete a uma outra conclusão. Os sinais apontavam que o Senhor Jesus, e para o Evangelho, eles visavam a proclamação do reino do Senhor naquela cidade, que era a própria entrada para toda a Ásia. A porta de entrada para toda a Ásia. Aqueles que pretenderam se utilizar dos sinais e dos prodígios em proveito próprio, a gente falou aí, ó, não só não lograram êxito, como Deus utilizou esse erro com o meio de trazer temor sobre a vida de toda aquela coletividade. Aqueles prodígios, né, irmão, dos feiticeiros, dos macumbeiros, né, que a gente falou aí. Sinais e prodígios, irmãos, trazem o engrandecimento do reino de Deus. E aqueles pelos quais Deus opera são apenas instrumentos na mão de Deus. Em nossos dias, temos presenciado pessoas que utilizam o nome de Jesus para seu auto-engrandecimento, não colocando o nome do Senhor em primeiro lugar, nem respeitando aquele por quem Jesus viveu, fazendo destes, muitas vezes, objetos de seu maior espetáculo. Vocês estão entendendo? Os pastores, por exemplo, olhem aqui, vamos fazer oração, né? Mas rouba o dinheiro, rouba o dízimo, o seu proveito próprio. Além de ser famoso, ter milhões de inscritos no seu canal, e o povo idolatrando,
e o outro lá não quer nem saber de você, na verdade. Rouba o teu dinheiro para benefício próprio. Tem tantos assim, só atrás de dinheiro, só vendendo seus cursos, só fazendo isso, só fazendo aquilo. Comprando a palavra, como a gente está vendo lá, né, irmão, no estudo que a gente falou sobre a comercialização da fé. Quantos que estão desrespeitando o nome de Jesus? Quantos que não estão amando a Deus em espírito e em verdade, porque quer só autoengrandecimento próprio, e não coloca o próprio nome do Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, e nem respeitando aquele que Jesus morreu, só fazendo objeto de seu espetáculo, aquele teatrinho lá que fazem, né, irmão, na televisão, no dia a dia da vida de cada um, né, irmãos? Então, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como a nós mesmos. Não adianta você andar nos caminhos de Deus e você não amar a Deus sobre todas as coisas, e não amar o teu próximo como a ti mesmo. Adianta. Terceira conclusão. A terceira lição que tiramos deste texto é que os sinais e os prodígios operados naquela igreja, em seu momento singular, eles resultaram de uma confissão do Senhor Jesus e em denunciar público de suas ações. De tal modo que as pessoas deixaram para trás suas antigas práticas, mesmo com perdas financeiras, e abraçaram o Evangelho. Isto gerou um crescer populoso da palavra de Deus. Se a gente pensar no dia de hoje, a gente já não vê esses resultados como se anunciam milagres e sinais em muitas igrejas. Ao contrário, o que a gente está vendo são práticas mais próximas de um espetáculo, um show, e as pessoas assistem no domingo. Continuam suas vidas na semana sem mostrar uma genuína conversão, ou seja, uma verdadeira conversão, aguardando um novo espetáculo para o deleite de seus olhos. Ainda em nossos dias, irmãos, Deus tem operado sinais e maravilhas entre nós. Sim, Ele tem operado. Deus tem curado irmãos desacreditados pelos médicos. Não vê as curas milagrosas, irmão, nos hospitais? Irmãos, pelos enfermeiros que a gente observa? Ele tem libertado outros dos vícios. Vício da bebida, vício da droga, vício de tudo que você imaginar. Ele faz a obra até de tirar você dos vícios, das drogas, da influência do maligno. Ou seja, liberta até de uma depressão. Todos esses assuntos, droga, bebida, depressão, a gente falou sobre esses assuntos em outros podcasts. Não é o nosso costume fazer alarde, tocar trombeta para dizer o que está acontecendo em nossas igrejas. Nem costume dos pastores de engrandecerem para terem sido usados por Deus, por terem sido usados por Deus, né, irmãos? Não é costume. Mas devemos ver essas manifestações do poder de Deus por meio de nós, uma oportunidade de engrandecer o nome do Senhor Jesus. Devemos buscar um agir de Deus entre nós que nos leve à confissão do seu nome e um genuíno arrependimento dos pecados, que isso é o que importa para Deus. Arrependimento dos pecados. Você tem que confessar o nome, tá, irmãos? O nome de Deus. Você tem que engrandecer o nome de Jesus. Porque assim você vai ter temor de Deus. E assim você, através do teu arrependimento de seus pecados, que é o que mais importa para Deus, é o temor de Deus e o crescer e o prevalecer. Não é só crescer assim para ler a palavra. É prevalecer, colocar em prática a palavra de Deus. Pois nesses passos você está no estabelecimento da igreja do Senhor. Não a placa de igreja, mas a igreja verdadeira, a igreja fiel, a igreja que vai ser arrebatada. Quando assim procedermos, estaremos cumprindo assim a ordem de Jesus verdadeiramente e pregar o evangelho. Não importa se é na rua, não importa se é na internet, não importa a forma que Deus vai te usar. Mas Jesus abrirá a tua boca e você pregará o verdadeiro evangelho. Então, uma conclusão final, zonas. A aplicação é a seguinte: os sinais e as maravilhas não podem servir de base para a pregação. Não.
não podem servir de base para a pregação da palavra de Deus. Nós seguimos a Jesus por causa de sinal. Presta atenção. A gente não segue a Jesus por causa de sinais. Mas porque Deus realiza a obra regeneradora em nós. Regeneradora em nós. Quando os sinais ocorrem, eles podem ocorrer, Deus tem seus propósitos por trás deles. E a gente deve o quê? Louvar por isso. Procure não se deixar levar por sinais. E instrua a outros quanto ao que a palavra de Deus diz sobre eles. Então, para terminar aqui, então, eu posso dizer para vocês o seguinte. Nós, irmãos, verdadeiros justos, a gente não vive pelos sinais. A gente vive pelo quê? A gente vive engrandecendo o nome de Deus e de Jesus em todos os aspectos espirituais. A gente tem que entender que Deus realiza uma obra regeneradora em cada um de nós. Os sinais podem sim ocorrer, podem sim ocorrer. Só que você tem que entender que Deus tem os seus propósitos por trás desses milagres. E a gente tem que procurar o quê? Louvar o Espírito em verdade por isso. Não vai se deixar de levar por sinais. Instrua a outros quanto ao que a palavra diz sobre eles. Você pode instruir um irmão, uma irmã, uma pessoa, mas se Deus falar de alguma situação, seja uma enfermidade, seja alguma coisa, e vir da palavra de Deus, instrui aquela pessoa o quanto que ela deve proceder. Lembra de uma coisa. Lembra que sinal, irmão, não vai garantir nada da tua salvação. E toma cuidado com os macumbeiros de má intenção. Toma cuidado com os pastores que falam, vou fazer milagre, e rouba o teu dinheiro, o teu dízimo, e é usado como instrumento de Satanás, para dizer que cura, para dizer que liberta. Toma muito cuidado. Busca a redenção através da palavra de Deus. E não viva só de sinais, né, irmão? E prodígios. Bom? Glórias a Deus. Fiquem com a paz de Deus, irmãos. E até o próximo estudo aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira, irmãos. Fiquem com a paz de Deus. Fui!